sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Hoje nós vamos continuar a nossa jornada pelos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, estes livros que de certa forma parecem completar um ou outro, mas provavelmente o motivo disso é o fato deles utilizarem as mesmas fontes para construir as suas narrativas históricas a respeito da vida e ministério de Jesus. Cada um deles tendo um foco diferente, uma ênfase diferente, já que eles têm um motivo diferente para estar escrevendo o seu anúncio daquilo que aconteceu. Um autor pode estar escrevendo aos romanos, outro autor pode estar escrevendo aos judeus. Então cada autor escreveu da maneira que desejava, enfatizando o que precisava ser enfatizado para que o alvo dessa proclamação fosse alcançada, que é fazer com que todos compreendessem a natureza de Jesus, a história de Jesus e todo o seu ministério e aquilo que ele fez, como sendo Filho de Deus, o Messias que era esperado pela nação de Israel. Hoje então nós veremos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Este que segundo os estudiosos foi o primeiro de todos os evangelhos a ser escrito. E já bem no comecinho, lá no segundo século, na virada, bem ali no ano 100 já, um dos pais da igreja, chamado Papias, já estava passando adiante uma tradição que dizia que Marcos teria anotado cuidadosamente as lembranças ou as memórias de Pedro, o apóstolo. Tudo aquilo que Pedro pregava e ensinava a respeito dos fatos históricos que ocorreram a respeito de Jesus, Marcos estaria anotando ali, sem que isso se tornasse um relato completo ou bem organizado a respeito da vida de Jesus. Porque afinal das contas, ele estava anotando aquilo que Pedro citava aqui e ali enquanto Pedro pregava. Eles não estavam sentando e organizando cronologicamente tudo aquilo que aconteceu desde os cumprimentos das profecias a respeito do nascimento de Jesus ou do nascimento de João Batista. Ele estava simplesmente anotando tudo aquilo que ele ouvia a respeito das memórias, das palavras de Jesus. E os outros pais da igreja, como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e até mesmo Jerônimo, também dão um apoio a essa ideia de ligar ou dar autoridade a Marcos em conexão com Pedro o apóstolo. Então o livro de Marcos não foi escrito simplesmente por qualquer pessoa, mas por alguém que estava ligado diretamente a um dos apóstolos. Papias, então, esse pai da igreja, lá no ano de 100, ele chegou a citar uma frase, uma afirmação que estaria sendo atribuída ao apóstolo João, que nesse ano já tinha morrido há um tempo. Mas nessa afirmação, Papias diz o seguinte: Marcos, por um lado, ao tornar-se intérprete de Pedro, seja como expositor ou seja como tradutor, escreveu tudo o que este Pedro lembrou. Por outro lado, Marcos não teria escrito tudo em ordem naquilo que Jesus falou ou Jesus fez. E isso teria acontecido porque Marcos não tinha nem visto e nem seguido Jesus diretamente. Mas teria sido mais tarde, porém, que seguindo a Pedro, que ensinava com histórias que ainda não estavam organizadas, por assim dizer, os oráculos do Senhor, de modo que Marcos não fez nada de errado em fazer todos os seus registros de acordo com as memórias de Pedro ao longo em que ele relatava cada uma delas. Porque Marcos já estava pensando de antemão que ele não iria nem omitir e nem falsificar informação alguma, nem qualquer coisa que ele tivesse ouvido de Pedro. Então esse livro teria sido um fruto de um escrivão, basicamente falando, contando uma história de acordo com as memórias de outra. Mas quando nós falamos a respeito da autoria, então, nós novamente precisamos dizer que o livro de Marcos é anônimo, já que Marcos não se apresenta como autor durante a sua narrativa, durante a sua escrita, mas a tradição fortemente vai colocar a autoria nas mãos de João Marcos, este discípulo do ciclo apostólico. Tanto João Marcos quanto sua mãe, a sua família era de Jerusalém, e Marcos teria se juntado a Barnabé e a Paulo na sua primeira viagem missionária, mas já não na segunda, já que Paulo não queria que João Marcos viesse, já que ele não estava com eles desde o princípio do ministério dos dois. Barnabé discutindo com Paulo a respeito de Marcos, numa discussão que ficou meio acalorada ali, eles acabaram decidindo que eles deveriam seguir caminhos diferentes. Então Paulo seguiu a sua viagem com Silas e Barnabé seguiu a sua viagem para outro lado com João Marcos, esse discípulo que estava com eles. E isso é o que está escrito no capítulo 15
15 de Atos. Agora, lá em 2 Timóteo 4, quando Paulo já está no final da sua vida, ele pede que Marcos venha ter com ele, porque Marcos poderia ser útil para ajudar Paulo. E também quando nós lemos lá em 1 Pedro 5, no versículo 13, nós vamos ver Pedro chamando Marcos de meu filhinho, ou meu filho espiritual, é o sentido aqui da palavra. Então João Marcos, ou Marcos somente, era um homem muito respeitado e querido nesse círculo apostólico. E já que ele foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e nós temos uma margem de data onde os evangelhos teriam sido escritos também, que seria essa data de 45 até 55, nós poderíamos até chegar a afirmar que o evangelho de Marcos provavelmente teria sido escrito ainda no final da década de 40, talvez no comecinho da década de 50. E logo depois dele teriam vindo tanto Mateus quanto Lucas. E João teria vindo bem depois. E para falar a respeito de um versículo-chave para o livro de Marcos, mais uma vez é muito complicado porque são muitos os versículos que poderiam ser apontados como o mais importante ou como dando ênfase para o texto do livro ou o assunto que o autor estava indicando. Mas para o livro de Marcos nós vamos escolher Marcos 1, versículo 1, que é aquele momento quando Jesus é batizado e Deus Filho sai da água, o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus e lá do céu se ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E o motivo pelo qual nós escolhemos esse versículo é que Marcos deseja que aqueles que estão lendo entendam, aceitem e creiam que Jesus é o Filho de Deus. E essa é uma das maiores ênfases desse livro. Marcos, nesse livro, parece que ele está apresentando também Jesus como o Messias que era esperado, mas que não queria ser conhecido por aqueles que não fazem parte do seu reino. E por isso Jesus várias vezes vai curar alguém ou libertar alguém, mas vai dizer para ele: ei, não conte para ninguém, vai em paz, tua fé te salvou, mas não conta, vai em paz, só vai. Outra ênfase que Marcos vai dar, como eu já disse, é de que Jesus é o Filho de Deus, diferente do imperador romano, que é apenas um homem. E isso se torna muito importante quando nós entendemos que Marcos está escrevendo aqui provavelmente para um público romano. Mas por que se pensa isso? Um dos motivos é que nós vemos que Marcos traduziu várias vezes expressões do aramaico para o grego, como nós vimos no capítulo 3, versículo 17, 5:41, 7:34, 14:36 e 15:34. Mas não somente isso, porque eles poderiam simplesmente não falarem aramaico, mas continuarem sendo judeus. Mas fica ainda mais claro essa intenção de estar escrevendo para pessoas provavelmente romanas, quando nós vemos que ele precisou explicar expressões gregas utilizando equivalentes latinos, como por exemplo no capítulo 12, versículo 42 e no capítulo 15, versículo 16. Uma outra indicação desse possível público-alvo de Marcos é quando Marcos faz menção de Rufus como filho de Simão Cirineu, lá no capítulo 15, versículo 21, aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Que importância teria citar o nome dos filhos de Simão se eles não conhecessem quem são Alexandre e Rufus? Mas aí quando você lê lá em Romanos, capítulo 16, versículo 31, você descobre que Rufus vivia em Roma. Isso a não ser que este Rufus de Marcos e o Rufus de Romanos forem duas pessoas diferentes, é óbvio. Mas pelos textos e pelo círculo apostólico, pelos conhecidos de Paulo ou de Marcos, de Pedro, é muito possível que seja a mesma pessoa. O livro de Marcos também não segue nenhuma cronologia exata, como nós já falamos, por ele não ser uma testemunha ocular dos fatos históricos. Ele também não foi escrito com uma estrutura literária muito rígida, mas apenas vai dividir aí as suas histórias, a sua narrativa entre os fatos que ocorreram antes da morte de João Batista, depois tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus lá na Galileia, e já no final do ministério de Jesus, aquilo que aconteceu no caminho da Galileia para a Judéia, enquanto Jesus caminhava para o seu destino final, a cruz. E por último, tudo aquilo que ocorreu na semana da Páscoa, depois de Jesus ter chegado em Jerusalém, até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Agora, por que Marcos não era uma testemunha ocular e estaria apenas escrevendo as memórias de Pedro? Ele vai enfatizar muito mais as ações de Jesus do que as palavras ou os ensinos doutrinários de Jesus.
E assim ele faz essa escrita bem rápida, bem fácil, movimentando as histórias de um momento para o outro, sem muito trabalhar na transição. Ele também não vai começar a sua narrativa a respeito da vida de Jesus com uma genealogia, já que se seu público era romano, eles não teriam muito interesse para saber de onde Jesus veio. Então, para Marcos, de forma objetiva, ele já começou escrevendo a respeito de Jesus, o seu batismo, e logo depois do seu batismo ele já estava lá na Galileia fazendo os milagres, salvando as pessoas e libertando todo mundo. Mas essa simplicidade não era simplesmente para dizer que Marcos estava ali contando histórias. Ele construiu a sua narrativa de forma que os gentios ou que as pessoas que estavam lendo compreendessem que esse Jesus era o Messias, e não só para os judeus, mas para todas as nações. E sabendo disso agora é que nós vamos começar o nosso esboço passando pelas principais partes do livro de Marcos e aquilo que ele compreendeu como importantíssimo para a conexão de todos os seus leitores em compreender que Jesus não era um homem comum. Ele era o Filho de Deus. Ele era o servo sofredor. Ele era o Messias que havia de vir. Começando então de Marcos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15, é onde nós temos o prólogo, com a introdução de Jesus e o reino. A introdução no livro de Marcos é bem rápida, porque ele está a fim de partir para o assunto que ele está escrevendo. Então ele já começa dizendo de que este é o princípio do Evangelho de Jesus, que é tanto o Messias, o Cristo, quanto o Filho de Deus. E as boas novas vão começar com o anúncio de que o novo êxodo de Isaías já começou. A voz que clama no deserto já apareceu e por isso preparai o caminho do Senhor. Essa é a proclamação de João Batista, que é o Elias de Malaquias. E é dessa forma que Jesus vai ser apresentado a Israel. Aí nós partimos para o batismo de Jesus, onde aquela voz se é ouvida do céu e aquela declaração de que ele é o meu filho amado, ela vem para definir o destino messiânico de Jesus nas palavras de Salmos 2,7 como rei davídico, de Gênesis 22, versículo 2 como filho amado de Deus e de Isaías 42, versículo 1 como servo sofredor de Deus. A apresentação vai finalizar com Jesus sendo batizado, indo para o deserto ser tentado por Satanás por 40 dias e durante esses 40 dias, enquanto ele estava lá no deserto, no meio das feras, anjos serviam Jesus. E este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, partindo para a próxima parte do nosso esboço do livro de Marcos, pensando que o livro tem um prólogo e um epílogo, a introdução e o fechamento, todo esse conteúdo central é dividido em 4. Esta parte do nosso esboço agora é a primeira parte do livro de Marcos, que vai do capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 3, versículo 6, com o reino de Deus se fazendo público. Essa primeira parte é dividida em 2 porções, e a primeira porção indo do capítulo 1, versículo 16, até o versículo 45, apresentando aqui os discípulos e a multidão. Então agora que nós ouvimos que João Batista havia morrido, Jesus tinha voltado para Galileia e havia começado o seu ministério proclamando: preparai, arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, já é chegado. Agora nós vamos ver como Jesus chamou seus discípulos para si, como ele disse para cada um deles: vinde após mim, que é um chamado crucial aqui no meio do Evangelho. Agora, mesmo que os discípulos tenham sido a abertura dessa primeira porção, na maior parte dela eles acabam ficando em segundo plano, já que Marcos vai se concentrar ou enfatizar o que acontece no meio da multidão. E você vê isso do versículo 21 até o versículo 45. Elas estavam completamente maravilhadas com Jesus, com como e com quem Jesus compartilhava e demonstrava compaixão, a grande popularidade de Jesus e como todos queriam um pedacinho dele. E essa popularidade era tão grande que lá no versículo 45 Marcos vai citar que Jesus já não conseguia mais ou não podia entrar em uma cidade abertamente, porque todos queriam ficar ao redor dele. Então, normalmente, por esse motivo, ou Jesus ficava nos lugares desertos, ou ele entrava na cidade e ensinava somente nas sinagogas, a não ser que ele fosse convidado para estar na casa de alguém. E o interessante é que Marcos deixou bem claro essa popularidade de Jesus, nos contando apenas 3 narrativas bem rápidas, e com elas já fica claro essa popularidade. A primeira sendo a cura do endemoniado dentro da sinagoga, provavelmente era uma sinagoga penteca, reteté. Depois a cura da sogra de Pedro, que até hoje nós não sabemos se Pedro ficou feliz ou triste com isso, brincadeira. E por último a cura do leproso, que Jesus pediu que ele se
apresentasse ao sacerdote, mas não contasse para ninguém que tinha sido ele que o curou. Depois da segunda porção dessa primeira parte do livro, vai do capítulo 2, versículo 1 ao 3, versículo 6. E agora o foco está na oposição, que é o terceiro grupo enfatizado por Marcos. Como até hoje na sociedade, depois da popularidade, aparecem os haters, que são a oposição. Quanto mais popularidade você tem, mais haters você tem também. E no caso aqui, no livro de Marcos, ele vai nos contar 5 histórias para falar a respeito dessas oposições. E nas primeiras 4 narrativas fica bem claro aqui a pergunta por quê, que vai nos dar aqui qual é o motivo que eles estavam se opondo a Jesus. O que é que eles estavam enxergando de errado, segundo eles, na pessoa e no ministério de Jesus. No capítulo 2, versículo 7, a oposição vai acontecer aqui pelo motivo de blasfêmia. Eles vão dizer que Jesus está tentando se fazer igual a Deus. No versículo 16, eles vão se opor a Jesus porque Jesus está comendo com pecadores. Já no versículo 18, a oposição é que Jesus não jejua como os discípulos de João. Então ele não está observando as regras, as tradições. É nesse contexto que Jesus vai falar a respeito do noivo ser tirado. Quando eles perguntam por que ele não jejua, ele diz assim, como assim? Por que os convidados vão jejuar quando o noivo está presente? Nesse momento eles têm que celebrar com o noivo, porque vai ter um momento em que o noivo vai ser tirado. Então eles jejuarão, então eles prantearão, mas agora não é hora. E depois disso, no versículo 24, a oposição vai acontecer porque Jesus está quebrando o sábado. E aí Jesus vai aproveitar esse momento para sentar eles no colo e ensinar eles a respeito de Davi e o sumo sacerdote Abiatar, e como os sacerdotes têm permissão de trabalhar no sábado, quebrando a lei do sábado, já que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Sendo assim, o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado também. E no final dessa sessão, lá no versículo 6, nós vemos que essa oposição agora está solidificada, está confirmada. Eles querem destruir Jesus. Eles se unem, começam a conversar como é que nós vamos destruir esse cara. E aqui é onde nós vamos encontrar a primeira alusão à morte de Jesus. Como nós já temos uma oposição que está disposta a não somente acabar com o ministério, mas também acabar com a vida de Jesus. Depois disso, no nosso esboço, nós vamos do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 8, versículo 21, com a segunda parte do livro, com o mistério do reino de Deus. Aqui nós vamos falar sobre fé, sobre incompreensão, sobre corações duros, sobre oposição e mais um monte de outras coisas. E essa parte está dividida em 3 porções. A primeira porção indo do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 34, que é onde nós vemos essa apresentação do mistério do reino. E como é de se esperar que as coisas começam a complicar. Nós temos milagres, nós temos discípulos, nós temos logísticas, nós temos oposição e as coisas vão complicando. Nesse momento, os 3 grupos voltam a aparecer. Do versículo 7 ao versículo 12, nós vemos a multidão. Do versículo 13 a 19, nós vemos os discípulos. E do versículo 20 ao versículo 30, nós temos a oposição aparecendo também. Do versículo 31 a 34, nós vemos até mesmo a família de Jesus que está meio confusa com tudo que está acontecendo, e eles acabam ouvindo o que eles não queriam ouvir. Jesus associando os seus discípulos e aqueles que fazem a vontade do Pai como sendo a sua mãe e os seus irmãos, ao invés de dizer, vem cá mãe, deixa eu te apresentar para todo mundo. Isso porque alguns versículos anteriores nós vemos Marcos dizendo, lá no versículo 21, que a família de Jesus pensava que ele estava fora de si. De onde veio toda essa popularidade? Porque agora ele está fazendo milagre para todo lado, é muita gente atrás dele, as coisas perderam o controle, e por isso Jesus falou com eles da maneira que falou. Dentro dessa porção também nós vemos os 12 discípulos aparecendo agora como sendo os apóstolos de Jesus, e eles foram designados para saírem e pregarem o evangelho e recebendo a autoridade de Jesus para expulsar os demônios caso necessário. Agora, no meio de toda essa multidão, a galera aglomerada ao redor de Jesus aqui querendo ficar com ele e sabendo que 12 homens têm acesso a ele, imagina que a autoridade, a posição dos discípulos também subiu, a responsabilidade do que eles falavam, como eles agiam, como eles lidavam com as situações, tudo isso agora precisa mudar um pouco, eles precisam se ajustar, porque eles também estão sendo
sendo observados pela multidão. E aí, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 34, é onde Marcos usa as parábolas de Jesus aqui para apresentar esse mistério do reino de Deus, que só estaria disposto a ser revelado àqueles que são parte de dentro do reino, aqueles que realmente deveriam fazer parte de tudo que Jesus está fazendo. Aqui então que nós vemos a parábola do semeador, a parábola da candeia que não se pode esconder, já que não há nada escondido que não venha a ser revelado, a parábola da semente que cresce enquanto o semeador está dormindo, e a parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas crescendo se torna maior das hortaliças. E enquanto Jesus está ensinando essas parábolas a respeito desse mistério do reino, que dá fruto quando ninguém está vendo, mesmo que seja apenas dado a partir de uma sementinha, uma proclamação, com certeza o Senhor vai validar aquela sementinha para que ela cresça e se torne algo grande. No meio desses ensinos todos, nós continuamos tendo a oposição, e essa oposição são aqueles de fora, que não vão participar de tudo isso que está acontecendo do reino. Por isso que lá no versículo 9, Jesus vai proclamar: aquele que tem ouvidos, ouça. Isso não é simplesmente todo mundo que tem orelha, é para vocês que eu estou dizendo. Não, ele está dizendo assim: apenas alguns foi dado o dom de ouvir. O resto de vocês faz parte da profecia de Isaías capítulo 6. Vocês veem, mas vocês não enxergam. Vocês têm coração, mas vocês não conseguem compreender com ele. E por isso, tudo isso que eu disse para vocês é um mistério. Mas é interessante que na medida do passar da história, da narrativa de Marcos, nós vemos também que os discípulos de Jesus não estão saindo tão melhor que os de fora, porque eles também têm suas crises, também têm falta de fé, também estão tentando considerar o que é que está acontecendo, quem é esse Jesus, como eu devo lidar com ele. Então a crise aqui é generalizada ao redor de Jesus. Depois a segunda porção vai do capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 6, versículo 6, parte A. E nessa próxima porção nós vamos ver o reino de Deus sendo manifestado de maneira prática, com muita demonstração de poder. Jesus vai mostrar em sequência aqui o seu poder sobre a tempestade, sobre o mar, seu poder sobre os demônios, seu poder sobre a morte e até mesmo o seu poder sobre a impureza. E nós vemos isso quando alguém impuro toca aquele que é puro, mas este Jesus não se torna impuro. Ao invés disso, ele é quem purifica aquele que está impuro, fazendo com que essa pessoa agora retorne à comunhão, volte a viver em comunidade e se torne puro aos olhos das pessoas também. Nós vemos também nessa porção uma grande ênfase na fé, quando falta fé àqueles a quem o evangelho ou o mistério é revelado, como no capítulo 4, versículo 40, ou as pessoas do outro lado do mar, lá no capítulo 5, versículo 17, que veem o poder de Jesus sobre os demônios, mas não aceitam, não reconhecem ele como filho de Deus ou o Messias e preferem que ele vá embora dali. Também no capítulo 5, versículo 34, com a fé da mulher que toca em Jesus e é curado, enquanto no versículo 36 Jesus tem que encorajar o líder da sinagoga, Jairo, a ter mais fé. E depois no capítulo 6, versículo 6a, nós vemos como a própria cidade natal de Jesus não reconhece e não deposita sua fé nele, a ponto de Jesus se admirar na incredulidade deles, porque somente em sua própria terra e em sua própria casa que o profeta não encontra honra. Depois a terceira porção da parte B do versículo 6 do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 21, com o reino se estendendo aos gentios, mas ao mesmo tempo nós vemos essa demonstração de cegueira dos discípulos. Então nessa porção, duas coisas que nós não podemos deixar passar despercebido é o papel dos discípulos que estão com dificuldade de crer e o ministério de Jesus entre os gentios. Marcos escolhe bem as histórias aqui, as narrativas, para incluir os gentios nesse ministério de Jesus. Primeiro, então, nós vamos ver os discípulos se ajuntando a Jesus, sendo enviados, e como o ministério começa a se espalhar, a ponto das notícias dos milagres e do ministério de Jesus chegarem aos ouvidos de Herodes, que começou a conversa aqui a respeito de quem seria esse homem, e que aos olhos de Herodes, no pensamento dele, Jesus era na verdade João Batista que teria ressuscitado, já que foi ele mesmo que mandou matar João Batista. E aí para ele era tipo, não, esse é João Batista
Batista que ressuscitou, agora ele está fazendo milagres, por isso que ele é incrível assim. Depois disso nós vamos ter as duas multiplicações dos pães. A primeira no capítulo 6, versículo 31 até o versículo 44, quando Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta 5.000 pessoas. E depois no capítulo 8, do 1 ao 10, quando Jesus multiplica de novo pães e peixes e alimenta 4.000 homens. E esses números sem contar mulheres e crianças. Só que cada uma dessas narrativas de multiplicação de peixes são seguidas depois de histórias relacionadas com dureza de coração. Então o ministério de Jesus nessa narrativa é assim: olha o milagre, olha a dureza de coração, olha o milagre. Eles continuam não crendo. E aí no meio dessas duas narrativas, do capítulo 6, versículo 53 até o 7, versículo 37, nós vemos Jesus ministrando aos gentios que estão demonstrando toda a fé. Eles creem em quem ele é. E todos eles, enquanto Jesus demonstra todo esse poder misterioso do reino, eles ficam admirados com a capacidade de Jesus de fazer o que ele faz e de ensinar o que ele ensina. Mas quem não vai ficar de fora do meio dessa porção é a oposição também. Os fariseus, no caso aqui, que acabam levando uma surra de Jesus, tendo que ouvir Jesus dizendo que eles não estão cumprindo a lei, ou que eles apenas honram com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Porque mesmo que eles coloquem todo esse fardo nas pessoas, eles criam desculpas para que eles mesmos não cumpram aquilo que eles estão ensinando as pessoas a cumprir. E a narrativa final dessa porção, do capítulo 8, versículo 11, até o versículo 21, é a respeito de dureza de coração também. Porque os fariseus voltam a aparecer e começam a discutir com Jesus, pedindo que Jesus demonstre ou mostre para eles um sinal de que ele realmente é quem ele está dizendo. Jesus, pelas lentes de Marcos, não está demonstrando qualquer paciência, pelo contrário. No versículo 12 ele vai dizer que Jesus, depois de suspirar profundamente, não entendo porque essa geração continua me pedindo um sinal. Não vou dar sinal nenhum para eles. Quer saber? Vamos entrar no barco e vamos lá para o outro lado. E abandona os fariseus e deixa eles para trás e vamos seguir o barco. Literalmente falando. Só que agora, quando eles entram no barco com Jesus, navegando para o outro lado, Jesus vai falar com eles a respeito do fermento dos fariseus, e os próprios discípulos que estão com Jesus estão confusos. Quem que esqueceu de comprar pão? Foi ele, né? Judas carrega a bolsa do dinheiro, mas foi você, ele pediu para você trazer pão. Jesus, vocês não estão entendendo nada? Vocês também não têm ouvidos? Vocês também não têm olhos? Vocês também não têm um coração? O que é que está acontecendo? Vocês não estão vendo todos os milagres que eu estou fazendo até agora? Por que é que vocês estão preocupados em ter ou não ter pão? Por acaso vocês ainda não entenderam? Porque no final das contas, eles estão confusos. Partindo para a próxima parte do nosso esboço, do capítulo 8, versículo 22, até o capítulo 10, versículo 45, com a terceira parte do livro, onde nós vemos o mistério do reino sendo revelado. Essa terceira parte é dividida em 4 porções, e ela vai falar a respeito das coisas que aconteceram no caminho de Jesus lá da Galileia para Jerusalém, nessa caminhada com a multidão e com seus discípulos. Essa terceira parte vai tomar um papel central aqui no meio da narrativa, com as 3 predições da paixão de Jesus, isso quer dizer o sofrimento e a morte de Jesus, e quais são as consequências, as reações daqueles que ouvem a respeito do que Jesus vai falar. A primeira porção então vai do capítulo 8, versículo 22, até o capítulo 9, versículo 29, com a primeira predição da paixão e as suas consequências. Do versículo 22 ao versículo 26 é quando Jesus toca 2 vezes um cego e ele é curado. E essa cura da cegueira deste homem vai servir como ponte entre a cegueira dos discípulos dos versículos 17 ao 21 e o abrir dos olhos deles, lá dos versículos 27 ao 33, quando Jesus pergunta para eles: e aí? Quem a galera está dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o senhor é João Batista, que o senhor é Elias, ou algum dos profetas. Tá, beleza, e quem é que vocês dizem que eu sou? Pedro então toma a frente: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na narrativa de Marcos, Jesus fala assim: não conta pra ninguém isso não. Logo depois disso, Jesus começa a ensinar eles a respeito de como o Cristo, o Filho do Deus vivo, na verdade tem um destino proposital na terra naquele momento, que é de sofrer, que é de ser rejeitado e que é de morrer na cruz, para que depois de 3 dias
ele ressuscitasse. O mesmo Pedro que agora tinha recebido uma revelação de que Jesus é o Cristo, agora vem ao Jesus. Peraí. Meu Senhor, vem cá. Não fala uma coisa dessa, Jesus, não fala. A multidão tá aqui, o Senhor tá falando, meu Deus, Jesus não faz isso. E Marcos vai dizer que Pedro começou a repreender Jesus por ter dito que agora ele vai sofrer até morrer. Só que o jogo vira. E agora Jesus começa a repreender Pedro e falar para ele, para trás de mim, Satanás. Porque os seus pensamentos não estão ligados aos pensamentos de Deus. Você é daqui da terra. Você tá focado no sucesso, na fama, na popularidade. Esquece isso, Pedro. E aí Jesus chama a multidão e começa a ensinar a multidão a respeito do que significa seguir ele. Do capítulo 8, versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1, Jesus vai falar então sobre esse valor do discipulado e das recompensas de se testemunhar Jesus. Finalizando essa primeira porção, nós vamos ver a transfiguração, quando Pedro, João e Tiago viram Jesus lá no monte, sendo transfigurado diante deles, brilhando como o sol, e de repente Elias e Moisés aparecem para falar com Jesus. Mais uma vez Pedro vem falar com Jesus, vamos construir aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Mais uma voz do alto vem naquele momento e diz, este é o meu filho amado, deem ouvidos a ele precisa ser escutado. E é muito importante notar aqui que a apresentação de Elias e de Moisés apontam para o testemunho tanto da lei quanto dos profetas, de que todos eles estão em concordância com Jesus como sendo filho de Deus. Tudo está apontando para ele, para aquele momento da história. Mas logo depois disso, descendo do monte da transfiguração, eles já chegam, a multidão está alvoroçada. Um homem com uma criança endemoniada e o restante dos discípulos de Jesus que não subiram o monte com ele, todos preocupados, sem entender o que está acontecendo, porque eles estão demonstrando imaturidade no ministério. Eles não foram capazes de expelir o demônio daquela criança. Então Jesus vem e tem que ensinar eles, não é assim que faz. Esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. É interessante apontar aqui que essa palavra de jejum não se encontra em muitos dos manuscritos. A maioria dos manuscritos vai dizer somente não sai a não ser pela oração. Depois a segunda porção vai do capítulo 9, versículo 30 ao 10, versículo 31, com a segunda predição da paixão e suas consequências. Eles saíram de onde estavam, passaram pela Galileia, mas não queria que ninguém soubesse que ele estava passando por ali, porque ele estava ensinando no caminho para os discípulos que ele iria sofrer e morrer. Chegaram na casa de Jesus em Cafarnaum, Jesus pergunta para eles, e aí, o que vocês estavam discutindo no caminho? E eles ficaram quietinhos, porque no caminho eles estavam discutindo quem é que era o maior no reino de Deus. Jesus vira para eles e diz, aquele que quer ser o maior, que seja o que serve mais, que seja o último de todos. Depois Jesus vai aproveitar o momento que eles estão discutindo a respeito de alguém que está expulsando o demônio, mas esse cara não faz parte do grupo dos discípulos. Jesus diz para eles, relaxa, deixa ele fazer isso, porque aquele que não é contra a gente é por nós. Então deixa ele fazer isso, que de alguma forma ele está adicionando a obra do evangelho. Essa segunda parte aqui fui eu que adicionei, só para fazer mais sentido ao que Jesus estava dizendo. Depois até o capítulo 10, versículo 16, Jesus vai falar sobre alguns outros assuntos, mas sempre mantendo os pequeninos como foco. Pequeninos aqui, tanto as crianças que ele usou como exemplo, como falando a respeito dos discípulos, das ovelhas, daqueles que precisam de cuidado. Então ele deixa os seus discípulos, que se tornarão cuidadores dessas crianças, ele deixa eles bem cientes, vocês precisam ser radicais. É imperativo de que vocês cuidem de vocês, para que vocês não escandalizem eles. Então se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora, porque é melhor que você entre no reino do céu faltando um pedaço, do que você seja jogado por inteiro no inferno. Mas muito cuidado, não escandalize os meus pequeninos. Aí no meio desse assunto Jesus vai falar a respeito do divórcio, apontando para a dureza do coração deles novamente, e quando Marcos retoma o assunto lá no capítulo 10, do 13 ao 16, ele já vai fazer isso apontando em contraste com os ricos. Então ele está falando aqui a respeito da decisão de seguir Jesus e ser radical, deixar as coisas para trás, mas agora ele vai apontar para os ricos como paralelo aqui para eles entenderem. O jovem rico não
quis seguir Jesus aqui porque ele amava mais suas finanças do que ele amava Jesus. Estava mais disposto a permanecer com sua herança, com sua riqueza, do que disposto a seguir Jesus para onde ele fosse, sem riqueza alguma. Jesus vira para os discípulos e fala: viu como é difícil para um rico entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E agora imagina como foi espantoso para os discípulos ouvirem isso, já que para aquela cultura ser rico na verdade significava a bênção de Deus. Olha como a pessoa é abençoada, olha quanta riqueza. Na verdade Jesus estava apontando para eles falando assim: eles amam mais a riqueza do que a mim, eles não estão dispostos a me seguir, eles rejeitaram o valor da minha vida quando eles se apegaram à própria vida. Depois a terceira parte vai do capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 45, com a terceira predição da paixão e as suas consequências. Aqui mais uma vez Marcos vai apontar para a dureza de coração dos discípulos. Talvez a intenção de Marcos aqui era dizer: cara, não foi fácil para ninguém crer naquilo que estava acontecendo naqueles dias. Os próprios discípulos que caminhavam, viam e ouviam, não conseguiam fazer sentido. Ninguém conseguia explicar como Jesus fazia o que ele fazia. E agora, durante essa caminhada aqui em direção a Jerusalém, Jesus mais uma vez aponta para si dizendo: eu sou o servo sofredor, eu tenho que cumprir o meu papel, eu estou indo para sofrer, para ser rejeitado e para morrer, para que depois eu ressuscite. Só que quando ele fala a respeito do seu sofrimento, os discípulos mais uma vez chegam perto de Jesus e começam a perguntar: e Jesus, será que a gente não poderia sentar um do lado, outro do outro, do Senhor no reino vindouro? Ei, será que a gente não poderia aí conversar a respeito de uma posição legal com o Senhor, já que nós deixamos tudo para trás? Vamos negociar aqui. Aí nos versículos 43 a 45 Jesus vai dizer assim para eles: quem entre vós quiser ser grande, será esse o que servirá a todos. E quem entre vós quiser ser o primeiro, que seja o que mais serve. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Depois, avançando para a próxima parte do nosso esboço, do capítulo 10, versículo 46, até o capítulo 15, versículo 47. E aqui com a quarta parte do livro, quando finalmente o rei de Israel entra em Jerusalém. Só que ele não veio para aquilo que as pessoas imaginavam, ele veio para morrer. Nós vamos ver nessa porção aqui que a oposição é proeminente. São eles que tomam o papel principal junto com Jesus, enquanto os discípulos e a multidão vão ficar em segundo plano. Essa parte também é dividida, ela vai ser dividida em duas porções. A primeira, que vai do capítulo 10, versículo 46, até o capítulo 13, versículo 27, com a vinda de Jesus em Jerusalém. Ela vai começar com a cura do cego Bartimeu, lá do versículo 46 até o versículo 52, que mesmo sendo homem cego, enxergou Jesus como Messias, por isso ele vai receber visão da mão de Jesus e se torna um contraste com aquelas pessoas que já tinham visão, mas não conseguiam enxergar Jesus como Messias. A cura do cego Bartimeu e as próximas duas narrativas, a entrada triunfal do capítulo 11, do 1 ao 11, e a purificação do templo do versículo 12 até o versículo 26, elas vão ser paralelas, ou de certa forma cumprimentos, de Isaías 35, Malaquias 3 e até outras profecias aqui que eu não vou citar. Mas finalmente o Senhor está aparecendo em Sião. Finalmente aqueles a quem esperavam vai aparecer no templo, inesperadamente. Ele vai entrar no templo montado num jumentinho, depois ele vai amaldiçoar uma figueira, depois ele vai fazer a purificação do templo, chutando as mesas para todo lado, expulsando a galera que está vendendo CD pirata lá dentro, porque finalmente o que Jesus está fazendo é se apresentando como cumprimento das profecias. Ele é o rei de Israel, ele é o filho de Davi, o Senhor que vocês procuram chegou, só que agora vocês têm que aguentar, porque eu cheguei para purificação, para julgamento. E depois que ele faz isso, dessa purificação, dessa aparição que ele faz em Jerusalém, Marcos vai nos contar uma série de 6 histórias de conflitos entre Jesus e a oposição, que no caso aqui são todas as autoridades religiosas da Judéia. Todos eles estão unidos, lutando contra Jesus, unânimes. E aí eles vêm com
confrontar Jesus, perguntando com que autoridade você faz essas coisas. No capítulo 11, versículo 30, Jesus diz para eles: eu respondo se vocês responderem isso. O batismo de João era do alto ou era de baixo? Era do céu ou era da terra? Como eles não quiseram responder, Jesus disse: eu também não vou responder não. Depois eles vêm, questionam Jesus. Tudo isso é pegadinha para tentar fazer com que Jesus caia nas suas palavras. Eles perguntam para Jesus: ei, e aí, devemos ou não pagar tributos a César? Jesus pega uma moedinha e fala assim: de quem que é essa cara aqui? É de César. Pois é, então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Depois eles voltam, conversam com Jesus: ei, Jesus, vamos falar aqui a respeito de casamento, ressurreição, porque eles querem saber se depois de ter casado com vários irmãos, na ressurreição a mulher vai ser esposa de quem? Jesus fala: ei, vocês não sabem de nada mesmo, hein? Pela santa paciência, vocês não sabem que na era vindoura, na ressurreição, vocês não vão se casar, nem vão se dar a casamento, mas pelo contrário, vocês serão como os anjos de Deus. Depois eles perguntam para Jesus: e aí, Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Jesus responde: o primeiro e grande mandamento é este: ouça, ó Israel, o seu Deus é um, ele é o único Senhor, e por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo mandamento é esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. E não há maior mandamento do que esse. Depois, durante uma discussão com os escribas, Jesus pergunta para eles: e aí, sabidão, o Messias deveria ser filho de quem? Aí eles dizem: é claro que ele deveria ser filho de Davi. Ele: então por que Davi chamou seu filho de Senhor? Quando em Salmo 110 ele declara: o Senhor disse ao meu Senhor. Depois ele aproveita ali para dar uma alfinetada nos escribas, falando mal dos escribas, que eles só aproveitam da sua posição para tomar vantagem no meio da galera, no meio da cidade, no meio dos judeus. E quando tudo parece perdido, nós ouvimos falar a respeito da oferta da viúva, que Jesus vê aquela oferta e ele diz assim: todos deram do que sobrou, mas essa viúva, de tudo que ela possuía, de toda a sua pobreza, ela deu todo o seu sustento. Depois do capítulo 13, os discípulos voltam a aparecer e eles aparecem para ouvir o sermão profético, aquele mesmo sermão que nós ouvimos em Mateus 24. Jesus fala com os discípulos então a respeito do seu retorno e como na manifestação da sua glória, Jesus vai dividir as pessoas em duas, como os profetas já haviam anunciado: aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor. Depois a segunda porção vai de Marcos capítulo 14, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 47. Finalmente aqui a história vai atingir o seu ápice. Essa é a porção que é maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. No capítulo 14, do 1 ao 9, o rei vai ser ungido para o seu sepultamento, lá na casa de Simão o leproso, enquanto ele jantava. A mulher ungia Jesus, os discípulos olhavam aquilo e pensavam: que desperdício, esse dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Jesus fala: para tudo, vocês estão pensando tudo errado. Ela está preparando meu corpo para o meu sepultamento. Depois disso, no primeiro dia dos pães sem fermento, na semana da Páscoa, Jesus vai ter sua última refeição com os discípulos lá no cenáculo daquele homem que providenciou um lugar para Jesus e seus discípulos se alimentarem. É ali que eles comem e bebem juntos, recebendo a promessa de que eles vão comer e beber com Jesus na era vindoura, quando o reino de Deus foi estabelecido. E isso porque eles estavam compartilhando tanto do corpo quanto do sangue de Cristo, que fazia parte da nova aliança. Depois Jesus passou a noite em oração lá no Getsêmani, que ficava nos arredores do Monte das Oliveiras. Judas traz Jesus e Jesus começa a ser exposto à humilhação quando os guardas chegam para prendê-lo. E quem está por trás disso é a oposição. Algo bem interessante aqui é que Marcos achou importantíssimo, no meio da sua narrativa, contar a história de um dos discípulos jovens que estavam seguindo Jesus, dizendo que esse cara estava enrolado somente num lençol. Quando os soldados chegaram para prender todo mundo, alguém pegou no lençol dele, ele soltou o lençol e saiu vazado, pelado, correndo pela cidade. Imagina, cara, que situação. Imagina Jesus sendo preso aqui, olhando para trás, o rapaz correndo ali. Jesus só balançou a cabeça assim, lá vai ele, rapaz. Que loucura uma coisa dessa. Marcos falou assim: eu não posso deixar esse detalhe passar. Depois Jesus é levado para o Sinédrio, onde ele é questionado, interrogado. No capítulo 14, versículo 64, ele é acusado de blasfêmia. Enquanto ele está ali sendo pressionado pelo Sinédrio, nós vemos a história de como Pedro negou fazer parte do círculo apostólico e ter ligação com Jesus, e ele faz isso 3
3 vezes. Depois, logo pela manhã, no capítulo 15, Jesus é levado lá para Pilatos, que não encontra mal algum nele, tenta liberar ele, mas a multidão começa a se agitar. Durante esse julgamento, Pilatos chama Jesus de rei dos judeus várias vezes, e como a multidão quer ver Jesus morto, Pilatos aproveita para liberar Barrabás, que é alguém bem conhecido aqui da multidão, e depois de ter sido levado pelos soldados, humilhado, vestido de rei, eles zombaram dele, humilharam, eles pegaram Jesus e começaram a caminhada para a crucificação. É nesse contexto aqui que eles vão obrigar Simão, Cirineu, ou Simão de Cirene, a carregar a cruz de Jesus para ele. Nisso Marcos cita, esse Simão é o pai de Alexandre e de Rufus. Depois, tendo chegado lá no lugar da caveira, Jesus é crucificado entre 2 ladrões para que se cumprisse a profecia que declarava: e ele foi contado entre os transgressores. Aí, como nós já vimos lá na 9ª hora, entre 3 e 4 da tarde, Jesus vai exclamar em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando ele declara isso, os ouvintes começam a comentar lá: ah lá, ele está chamando Elias para salvar ele. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando aquelas palavras em aramaico, mas essas simples palavras também faziam parte de cumprimento de profecia. Elas são as primeiras palavras de Salmos 22, onde o salmista declara: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Naquele momento Jesus morreu e o centurião que estava diante de Jesus declara: é verdade, este homem realmente era o Filho de Deus. Aí depois disso nós vemos que José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, foi até Pôncio Pilatos e pediu pelo corpo dele. Pôncio Pilatos fica surpreso: ué, ele já morreu? Tendo confirmado que ele tinha morrido, ele entregou o corpo dele para ser sepultado. E é aí que nós entramos na última parte do nosso esboço, do capítulo 16, versículo 1 até o versículo 8, com o epílogo. E esse epílogo aqui continua sendo um mistério. É importante você notar isso, porque provavelmente você não sabia. Nós sabemos que Jesus ressuscitou e sabemos que a história continuou, mas no livro de Marcos nós não temos registros de aparições de Jesus. A história obviamente continua, mas a palavra final do livro de Marcos, que é comum em todos os manuscritos, é medo, porque o livro de Marcos vai finalizar no versículo 8, dizendo que aquelas mulheres que encontraram o anjo dentro ali do sepulcro e que disseram: ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. Quando aquele anjo disse para elas: vai, diz para Pedro e para os outros discípulos o que aconteceu, o livro vai finalizar no versículo 8 dizendo que elas fugiram dali correndo, tremendo de medo e assustadas, e elas não disseram nada para ninguém que tinha acontecido, porque elas estavam com medo. E o livro termina aí. Os versículos de 9 até o versículo 20 não constam em uma grande parte dos manuscritos. Então não se sabe oficialmente como o livro de Marcos finaliza. É muito possível que o livro de Marcos até tenha uma segunda parte ou uma continuação, como foi no caso de Lucas e Atos, mas essa segunda parte se perdeu ou não foi encontrada, ou talvez também Marcos simplesmente queria que os seus leitores também sentissem o que aquelas mulheres sentiram: medo, temor, porque nós não estamos falando de um defunto, nós estamos falando daquele que ressuscitou de entre os mortos. E esse final comum do 9 ao 20 vai nos dizer que depois do Senhor ter aparecido e ensinado os discípulos, o Senhor foi elevado aos céus e assentou à direita do Pai. Então seus discípulos saíram por toda parte pregando o Evangelho, e o Senhor cooperava com eles, confirmando as suas palavras com sinais e maravilhas que o seguiam. Então talvez nós nunca venhamos saber qual é o verdadeiro final do livro de Marcos, mas uma coisa nós temos certeza: que Marcos queria que seu evangelho fosse visto como um todo, e como um todo o livro de Marcos está claramente pronunciando: Jesus é o Filho de Deus, ele veio como foi prometido, ele morreu, mas para o assombro de todos, ele ressuscitou. Ele foi crucificado, mas ele não permaneceu naquela cruz. Ele cumpriu a parte do servo sofredor, mas como Filho de Deus, ele reviveu, ele venceu a morte. E é isso que nós sabemos que Marcos desejava nos ensinar e ensinar os seus leitores por meio dos seus escritos. E assim que nós vamos finalizar o livro de Marcos, nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.